Dá um lugar na tela, seja bem-vindo. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui hoje, fazendo a obra do Senhor, né? Porque tempo atrás eu não fazia, então hoje é motivo de se alegrar na casa do Senhor, porque a palavra do Senhor fala: alegrei-nos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então hoje é motivo que aquele que estiver triste se alegrar com a presença do Senhor neste momento, neste lugar. Amém, meus irmãos? Nesse momento devemos estar orando aqui pelo vaso para que ele seja usado como um instrumento na casa do Senhor. Como que é o nome do irmão? Pastor aí. Assim oremos então neste momento. Soberano Deus, Altíssimo e Eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, neste momento entregamos o pastor Ailton, Senhor, em suas mãos, Senhor, para que o Senhor derrama sobre a vida deles a presença do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, meu Pai, para que ele venha anunciar as boas novas, Senhor, aquele que está aflito de coração, aquele que está com o seu coração aquebrantado, que está preso em algo, meu Pai, que a sua palavra venha causar um impacto no coração dele, meu Pai. E ele venha sentir a presença do Senhor, meu Pai, e buscar somente ao Senhor enquanto se pode achar, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego a vida dele em suas mãos e já agradeço desde já em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta, amada noiva, o Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria, como foi dito aqui, e nós aprendemos com o Todo-Poderoso Deus que tudo é por Ele e para Ele são todas estas coisas. É necessário, como João Batista fala, é necessário que eu diminua e que Ele apareça, o Todo-Poderoso Deus. E quando nós entramos na presença dEle, sabemos que estamos andando na presença do Todo-Poderoso. E sabe o que Ele fala? Eu estou muito além do entendimento dos pensamentos, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é o meu pensamento sobre vós. É o Todo-Poderoso que faz por nós o que o homem não pode fazer. Sem perca de tempo, meus irmãos, para não demorar, mas sim para que o nome do Senhor seja glorificado, eu peço que os irmãos peguem as Bíblias e abram em Romanos, para a glória de Deus, a carta em Romanos que Paulo tem feito grandes coisas e tem posicionado mediante ao poder da manifestação dos céus na terra. Enquanto os irmãos vai achando, fazendo uma oração para a glória de Deus, e quanto mais oração, mais poder, amém? Deus eterno e poderoso, nesta noite, Pai, eu te peço que o suma desapareça, que apaga a luz dos homens, Pai, mas que venha a presença do grande eu sou, do Emmanuel, Deus conosco, a rosa do Sarão, o ouro do vale, Pai, e sobre este pavilhão, Pai, manda, Senhor, os teus anjos de guerra, porque aqui estás o teu servo da ordem, os teus conservos, que o teu nome serás glorificado, o céu seja aberto, as mãos se movem sobre esta comunidade, as cadeias são quebradas, e o nome do Todo-Poderoso que é Jesus, serás bendito na terra dos viventes. Ei, Senhor, levanta com a tua bandeira, Pai, e assim testifica que a obra do grande eu sou está confirmada. Ei, Emmanuel, Deus conosco, o Pai coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, e na certeza da nuvem de glória, Pai, como embaixador e ministro do teu evangelho, eu peço licença na grandeza do Deus de Israel, para operar e cooperar. Peço perdão porque o homem é falho, pecador errante, mas na presença do grande eu sou, eu reconheço que o Senhor é meu bom pastor. Cuida da tua noiva, Pai, e opera para a honra e glória do nome de Jesus. E todos que crêem digam amém. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade. Diz assim o tema: as premissas do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Glória a Deus. O 18, versículo 18 em diante, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Todos assentar no do gordura. Aleluia, glória a Deus. Seja bendito, Rei da Glória, Espírito Santo da verdade, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim no 19: porque a ardente expectação das criaturas espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura serás libertada da servidão, das corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que todas criação geme e estão juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém, glória a Deus. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém que vê, como esperará? No 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos pedir, meus irmãos, o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe o qual é a intenção do Espírito, e ele que segundo Deus intercede pelos santos, e sabendo que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por o seu decreto, porque os que Laeste conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do teu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia. Essa palavra, Paulo, quando vai de encontro àqueles até que os romanos e foi escrito esta carta, ele estava trazendo aquilo a qual que não era corrupto, mas aquilo a qual que era a eleição para aqueles a qual que tinham sido escolhidos no campo das decisões, para saber que o Espírito Santo de Deus operava com todo o poder, autoridade e ousadia, porque ele tinha vindo àquele lugar para trazer vida aonde que muitos andavam dentro da idolatria. Mas o Todo-Poderoso Deus, quando ele levanta um profeta, um embaixador, um ministro da verdade, ele não vai com medo do que vai encarar, mas ele vai na certeza do que Deus pode fazer. Assim era Paulo mediante a justiça divina do Eterno, porque quando ele ia para estes lugares, ele ia com a seguinte informação: operando com o nome do Senhor, a salvação chegaria naquele lugar. Assim o Senhor tem feito das suas premissas a verdade daquilo a que nos chama, como nos dias de hoje ia ter uma eleição. A maior eleição é porque você está num campo de escolha, e no campo da escolha, a decisão que ia ser decidida naquele grande dia era o Espírito da verdade, o Espírito da excelência, o Espírito de Deus sobre nós. Aqueles que reconheciam o nome do Santo de Israel, aqueles que entendiam que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, aqueles que entenderam que o caminho do Senhor é a verdade para a eternidade, e aqueles que buscavam da fonte da verdade, porque jorraria rios de água viva. Assim era o nosso Senhor, porque quando ele levanta o bom pastor, ele fala: filho, pode ir que eu estou na frente da peleja. E quando
ele está na frente de uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra, porque ele continua sendo o Senhor dos Senhores e general de guerra. Ele estava falando aí, Paulo, avisa eles, Paulo, que aquilo a qual que muitos não conheciam e até mesmo questionava, era perseguidor, agora está aprendendo a ser perseguido, agora vai falar com justiça, com verdade e com aquilo a qual que provém do Santo de Israel. O Senhor estava falando para ele, filho, se prepara, porque eu vou te usar como boca de Deus na terra dos viventes. É saber que eu e você vamos ser escolhidos, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e tem testificado a obra do Todo-Poderoso Deus. Ele fala, filho, eu estou trazendo o governo celestial, mas para isso eles tinham que entender. Ei, não adianta entender que o mundo, ele tem muitas coisas a oferecer, mas não tem o que o nosso Senhor tem dado a nós, que a maior riqueza, que é o Espírito Santo da verdade. Quando nós entendemos isso, irmão, nós começamos a entender que é o Espírito da excelência, que não tem medo da morte e que glorifica o Santo de Israel, dos altos céus testificando na terra, porque ele falou só a unidade do corpo, porque foi lá, ele testificou das grandezas, porque andou no jardim do lado. O Deus Todo-Poderoso falou com a criatura, aí depois eu mando meu filho, ele desce em Israel e ali não deram ouvido aquilo a qual que vem trazer vida e vem dar a oportunidade. O verbo era Deus, o verbo se fez carne e o verbo andou com a gente. Era um verbo que tinha testificado do haja. Quando foi liberado o haja, foi sim confirmado a verdade do Filho de Deus. E assim foi manifestado luz, foi manifestado mediante a terra, a qual que não tinha forma, era vazia, mas o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Sabe o que ele estava falando? Eu conheço uma intimidade na face daqueles que conhecem a verdade do Santo de Israel. Ele estava falando assim para mim e para você essa noite. Se prepara, sabe por quê? Quando ele começa a falar, o homem não consegue ficar de pé mediante a glória do Todo-Poderoso. Quando ele vem de encontro, as cadeias são quebradas, a unidade é restaurada e o nome do Senhor é glorificado. Ele fala para você, o caminho da verdade foi testificado aqui, mediante aquela qual eu falei, a eleição, Paulo. Se prepara, vai lá, busca o seu leito, porque eu já tenho escolhido. Aqui tem escolhidos do Senhor, Calabandara, Suribefessa. Assim declaramos o reino dos céus da terra dos viventes. E é Ele que coopera para o bem daqueles que o amam. O Senhor tinha falado, tem testificado sobre Paulo. Vai, faz a diferença. Fala para ele, e eu estou contigo. E eu vou testificar na terra dos viventes que eu continuo sendo todo-poderoso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim no 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Esta manifestação dos filhos de Deus somos eu e você. Que quantas das vezes estávamos andando em caminhos que não agradavam a Deus, quantas das vezes estávamos tateando nas trevas, na escuridão, quantas das vezes estávamos andando pedindo socorro e ao mesmo tempo não tendo força para lutar, quantas das vezes nós estávamos pensando em algo, mas não conseguia conquistar, porque não tinha força para lutar. Eu e você esta noite estamos aqui porque nós estamos lutando por aquele que está sem força, estamos lutando por aquele que ainda não entendeu o Evangelho, estamos lutando por aqueles ainda que não entenderam que a vocação do Senhor é que nós entenda que nós somos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus é muito além do nosso entendimento. Sabe por quê? Ele fala, se o meu Espírito estiver em vós, ei, entenda bem que o Senhor está falando. Ei, o Espírito de excelência estiver sobre vós, ele vai fazer o que o homem não pode, ele vai testificar o que o homem não pode, e ele vai fazer a manifestação do Filho de Deus na terra dos viventes. Ele falou, tenho te chamado, eu tenho preparado, e eu te dei a maior riqueza que o Senhor pode receber, que é o Espírito Santo da verdade. Ei, Xarabalora, Suribecai, não tem cadeia que fica de pé, porque quando Paulo se levantou ali, ele se levantou com a justiça do Eterno. E aí o Senhor fala assim, quando você abre a boca, eu elevo as minhas mãos dos céus, e quando você testifica, Jesus Cristo fala assim, olha pai, ainda tem eleitos que glorificam o santo nome do Todo-Poderoso Deus. É assim que o Senhor tem nos chamado, é assim que o Senhor tem nos capacitado, porque no campo de escolhas, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe do que ele está falando? Ei, aquele que sai da zona de conforto e veio me adorar, esses eu vou lembrar. Quando eu abrir meu memorial, eu vou falar a quem estava presente naquele este eram os meus eleitos, Carabasuri de
Suridekai. Este era os meus escolhidos, Candara Suridevácia. E a palavra do Senhor, ela vai, ela nunca volta vazia. Sabe por quê? Porque o Senhor testifica a obra dele. Ele opera e ele coopera para o bem daqueles que o amam. Como ele fala também em Atos 10, versículo 38, que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para destruir as obras do diabo. Ele está falando para mim, para você, para entender que quando nós estamos cheios do Espírito, nós está com o Espírito de excelência, de ousadia e o Espírito da verdade, aquele que convence do juízo, do pecado e da justiça, aquele que está acima daquilo a qual que nós não entende, porque também fala em 1 Coríntios, o capítulo 9, diz bem assim, que os olhos não viram, nem ouvido ouviu, não subiu o coração, ele tem preparado para aqueles que o amam. Aí no versículo 10 diz assim, ele para deixar bem claro, o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Achar a bandara sua libertação, os meus passos não são seus passos, os meus caminhos não são seus caminhos. Assim é nosso Senhor, o dono do juízo. Sabe por que quando se levantar na terra dos viventes e eles verem aquele a qual que é todo poderoso mediante ao trono de glória, e aí fala, vai começar o tribunal e todos vão prestar conta nos céus, na terra e debaixo da terra, como diz Filipenses 2:10. E aí nós vamos entender que tudo que nós fizemos não foi para nós, mas para a glória de Deus. Aleluia. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo da verdade. Glória, glória, glória. Diz assim, meus irmãos, no 23, porque sabemos que todas a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. O Senhor tem dado as promessas dele, tem testificado sobre nós. Porque tudo que ele fala, e eu zelo pela minha palavra, eu tenho ciúmes dos meus ungidos, eu tenho me levantado porque eu tenho capacitado aquele que não era capacitado, eu faço aquilo a qual que o homem não pode entender, o corpo de glória que ele fala, porque se nós formos assim, irmão, se João, o nosso irmão, ou aquele a qual que fala, testifica o amor, subiu da ilha de Patmos, e ali o Espírito caiu como morto. Imagina eu e você nessa terra corruptível, andando nesses caminhos a qual que muitas das vezes não glorifica o nosso Deus Santo de Israel, como nós vamos estar presentes no corpo a qual que o Santo de Israel, a glória dele nos constrange, mas vai cair como morto. Mas ele estava falando assim, ei filho, você entendeu que das minhas promessas já tenho cumprido? Ei, eu não falei que enviaria aquele a qual que testificaria da minha santo, poderoso e glorioso nome? Ele está aí. Agora eu falei para vocês que eu daria a vocês um corpo incorruptível. Sabe o que é isso? Quando vocês estiverem na minha presença, vocês vão ficar igual os anjos, os querubins, os arcanjos, os serafins, querendo somente adorar os 24 anciões, porque ali é a contemplação do santo, aquele a qual que é digno, que eles ficam na presença só falando santo, 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 santo é o Senhor. Assim nós também vamos querer estar falando essas coisas, porque ele não vai estar preocupado com muros de cristais, não vai estar preocupado com ruas de ouro, vai estar preocupado em adorar o grandão da Galileia, Xarabandara Suridekai, porque ele está conosco. Ele fala assim, ei filho, a minha promessa vai concretizar. Sabe por quê? O que Deus faz, o homem não pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Ele fala, filho, eu tenho escolhido, eu tenho determinado, eu tenho capacitado. Sabe o que é isso? Ele também fala lá em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 21, que ele fala assim, que foram homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever as Escrituras. Sabe o que ele estava falando? Eu já estava manifestando a minha fé, porque eu que testifico daqueles que confiam e entende que é eu que sou a verdade, é eu que capacito o escolhido, e é eu que levanto na terra dos viventes. Façam bem combate, começa a entender que a obra do Senhor, ela é muito além do nosso entendimento. Começa a lutar pelo próximo, porque se ele te levantou, ele te chamou, ele faz a vontade do nosso Senhor. Ele fala aí de por toda criatura e prega as boas novas. É assim que nós temos
temos que viver, irmão, porque o nosso Senhor Jesus não teve uma vez que ele descansou e quando ele deitou no barco alguém acordou. Sabe por quê? Ele lembrava e falava, bem, meu pai trabalhou até no sábado, por quem sou eu para parar de trabalhar? Então nós entendemos que é isso, é tempo de conquistar, é tempo de avançar como Paulo avançou sobre os romanos, é tempo de declarar, é tempo de falar, porque os dias estão se afunilando e o Senhor está voltando, irmão. E quando chegar esse grande dia que nós temos que se apresentar, as nossas mãos não podem estar vazias, e o Senhor fala, eu estou procurando verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando, irmão, seja eu e você, aqueles que contemplam a face do Senhor e reconheça que nós somos nada e descemos na casa do Olheiro, que quando nós descemos, quem levanta é o Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo. Eu vou dar meia rima. Adora o Senhor, irmão. Adora, ele está aqui, irmão. Ele está aqui, sabe por quê? Quando eu estou falando aqui, ele está falando para mim, meu filho está na casa. E filho que está na casa adora o Senhor, é espírito e verdade. Xarabalora, filho do Pai. Ei, ele está aqui contemplando os nossos corações, porque é o único que tem poder de fundar as fontes, esquadrinhar os corações, é o todo-poderoso Deus, é o Criador dos céus e da terra e de tudo que é nela. Ei, o caminho está preparado, decidido pelo Senhor. Agora quem conquista é nós. Sabe por quê? O Senhor fala, já te dei tudo. O que você precisa para fazer a diferença? Então vamos se levantar, irmão. E essa bandeira de conquista, como foi avançando, e o nome do Senhor sendo glorificado, esta nação foi levantada pelo Todo-Poderoso. Muitos não entendem, sabe por quê? Porque quando fala ali mediante aqueles a qual que foram Israel, mediante a verdade da promessa, o sangue azul que muitos falam, olha para nossa bandeira e nós vemos, tem o branco e tem o azul. Sabe por quê? Aquilo que ele testifica, ele confirma até nas cores. Ele fala assim, eu vou operar porque a bandeira de Israel é azul e branca. Assim eu vou fazer da minha nação, o Brasil, entender que eu continuo sendo Deus que quebra o protocolo e levanto homens da terra dos viventes. Porque também fala lá mediante a palavra do Senhor, Joel 2:28, ele derramaria sobre toda a carne e o Espírito. Então é a hora, irmão, que nós testificamos a grandeza, o poder, a autoridade, a ousadia e aquilo agora que tem testificado sobre nós. O Espírito da verdade falar sobre mim e sobre você, aquilo que vem por dos santos céus de Israel. O Senhor fala, escolhe, e a Nova Jerusalém está vindo aí. Ei, vamos ser moradores da Nova Jerusalém. Não vamos ficar procurando essas coisas que vão passar, como Salomão falou. Tudo isso é vaidade, mas isso daqui, ó, eu e você somos ponto e morada e habitação do Espírito Santo. Sabe o que? Patrimônio de Cristo somos eu e você. Lute pelo patrimônio dele, porque ele lutou por mim e por você. Aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória. E assim, no 26, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nós, a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando o Espírito de Deus, ele tem testificado sobre nós, ele intercede porque nós não sabemos nem orar, irmão. Essa é uma grande verdade. Aí ele fala, filho, eu falei para você que eu ia enviar o Consolador, eu ia enviar aquele a qual que é o chamado Paracleto, a justiça divina que vem lá do céu. Eu não falei para vocês que ia testificar, como eu falei em Atos 10:38, que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Assim a riqueza do Santo de Israel, Jesus, ele também compartilhou com nós a maior riqueza que o homem pode receber na terra. Aí ele está falando, agora eu vou interceder por você, vou operar por você, vou cooperar por você e vou fazer por você o que o homem não pode fazer. Sabe o que é isso? É entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que a vontade do Senhor está muito além do nosso entendimento. É entender que nós não fazemos nada se não for a vontade do Todo-Poderoso. É entender que Ele já tem dado uma promessa a nós e testificado. Fala em João 14, versículo 18. Ei, eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. A promessa está de pé. Sabe o que Ele está falando? Entenda bem que eu tenho confirmado a minha obra sobre vocês. Eu vou vir
vim buscar a minha noiva. Sabe por quê? Ele não muda o caráter dele, porque fala, Maranata, ora vem. Ei, ele fala da mesma maneira que eu fui, eu volto, eu continuo fazendo a diferença. Você espera em mim, confia em mim, acredita em mim, persevera. Ainda com as nossas poucas forças, não negaste o nome do nosso Todo-Poderoso Deus. É assim que ele está falando para mim e para você. No tempo das decisões e das escolhas e daquilo a qual que foi testificado pela operação. Ei, nós não temos que murmurar, nós temos que agradecer, porque nós somos merecedores de nada. Sabe por quê, irmão? Nós passamos por luta, passamos por dificuldade, mas quando eu olho para o Espírito Santo, aí me traz o vigor da fé de recomeçar, de lutar, de prosperar e assim avançar, testificando aquilo que vem provendo o Santo de Israel. A luta não tem como parar e paralisar o processo que já tem operado nas regiões celestiais. O Senhor falou que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra a principado, potestade, hostes espiritual e príncipe dos ares. Sabe o que ele está falando aí, Ailton? Agora você é um embaixador, você é um ministro, agora você tem o Espírito de ousadia sobre você, agora você é revestido de todas as armaduras de Deus, agora suas vestes é limpada no sangue do Cordeiro. Então, se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, o que te impede de avançar o reino de Deus? Nada. Sabe por quê? Porque o que nós precisamos já está sobre nós. Quando Jesus recebeu esse Espírito, ele fez o quê? Ele fez aquilo que o homem não pode fazer. A ousadia foi tanta, porque aquela qual se tinha por direito dele já está aquilo a qual que é o poder dos céus, manifestou sobre ele, ele fez o quê? Ei, agora eu vou fazer aquilo que confirmou lá em Gênesis, lá na frente. Nasceria um de dentro de mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. Ah, quem que é esse? Este é o Verbo. O Verbo se fez carne e o Verbo estava no meio de nós. Aí este falou assim: ó, toda autoridade foi constituída nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora já tem se cumprido a vontade do meu Pai. Eu vou descer lá embaixo, eu vou pisar na cabeça da serpente, tomar a chave da morte, porque é meu por direito, porque ele tem compadecido sobre nós, pagou um alto preço e tem levantado o testificado que ele continua operando. Aí ele voltou para testificar aquilo a qual que eles já tinham feito mediante a carne. Ele voltou no Espírito e falou para eles: ei, eu vou, mas eu não deixarei vocês só, enviarei para vocês o Consolador. Ei, o Espírito Santo está aqui. Sabe por quê? Ele falou: a promessa tem que se cumprir, Ailton. Não adianta, a promessa tem que acontecer, Ailton. Eu falei: estou entendendo, Pai, porque se não fazer aquilo a qual que ele tem nos levantado, ele falou assim: até as pedras clamaria a favor do Santo de Israel. Então, irmão, não vamos perder tempo, vamos invadir as trevas, porque ele falou que nos deu a ousadia. Ei, o santo despedaça aquele jogo, está sobre nós. E sabe o que ele fala? Eu chamei você para destruir as fortalezas do inferno. Ei, é para livrar o cativo, é para libertar o oprimido, é para ajudar a viúva, é para conquistar os órfãos, é para mostrar que ele continua reinando e governando e tendo exemplo, como ele fala em João. Ele fala: assim como eu fiz, faça no lava-pés. Ele estava falando assim: ei, você entendeu aí? Porque quando Pedro assustou, ele falou: ei, não, meu pé não vai lavar não. Ele falou assim: então você não tem parte comigo? Ele falou: lava a cabeça, lava os pés, lava tudo. Ele falou: não, calma, eu só preciso os pés. Sabe por quê, Pedro? O maior aqui serve o menor. Então o maior serviu o menor. E assim como ele fez, ele nos dá exemplo, que ele fala que quando chegar naquele grande dia, quem irá nos servir é o maior, servirá o menor, porque ele deu um exemplo. E assim vamos fazer, para que o nome dele seja glorificado. O tempo das promessas é conquistado com poder, autoridade e ousadia. E o Espírito Santo fala assim: vem para dentro e eu faço a diferença. Glória, glória, glória. Diz assim no 27: é aquele que examina os corações, sabe o qual é a intenção do Espírito. É a ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aquele que foi por mim e por você, aquele que se compadeceu por mim e por você,
aquele que não oscilou na hora da luta. Ainda ele fala ainda bem claro, nós já dissemos ali naquela dificuldade, pede para os irmãos, ficam aí em espírito, ajuda ele neste momento, e ali ele soa gotas de sangue, aí ele volta com tudo dormindo, ele fala, na hora que eu mais preciso, cadê meus irmãos? Ei, vocês têm que entender um negócio, filho, porque eu te levei lá para dentro, porque quando o propósito vai se cumprir, ei, não vai ser um mar de rosa, mas um mar de sangue nos comprou. Sabe por quê? O Senhor fala, cada gota que foi ali expedida na cruz do Calvário, Ailton, foi por você, foi pelo traficante, foi pela prostituta, foi pelo assaltante, foi por aqueles que ninguém dava nada. Eu me levantei e falei, deixa comigo que eu cumpra a tua vontade, Abba. Axarabandara Suribecai. Hoje eu e você pode chamar Deus de Pai. Calabassuribecandara racha, andara suribecandara racha. Ele fala, quando você abre a tua boca, não precisa mais de sacerdote, porque eu sou sumo sacerdote e vocês são sacerdote. Ei, o acesso está aberto, rasgou de cima para baixo. É desta maneira que ele está falando para mim, para você. Não se intimida, porque eu chamei soldados da terra dos viventes para fazer a diferença, para também testificar que o meu nome, o nome de Jesus que está acima de todos os nomes, reinará para todo sempre. Está chegando a hora, irmão. E ele fala, filho, o meu caráter, o meu atributo eu não mudo. Continua pedindo, Maranata, a hora vem, porque eu vou estar contigo e você vai entender que valeu a pena ser fiel. O tempo da promessa chega, e aqueles que entendem e é convencido pela verdade, entende que fala, manda quem pode e obedece quem tem juízo. É desta maneira, irmão. Ele fala, não faça acepção de pessoa, entenda bem, Ailton, mas se você reconhecer e dar o grito de socorro, eu vou convencer do juízo, do pecado e da justiça. É o Espírito Santo de Deus, irmão. E ele fala assim, se prepara, porque ainda está no campo de escolha. Ei, sabe por quê? Fala bem claro isso para nós entender o que o Senhor está falando. Em Joel 3, versículo 14, fala multidão no vale das decisões. Sabe o que ele está falando? Nós está no campo das decisões, nós está no campo de escolha. Mas quando nós se levantamos, ele fala, ei, agora eu testifico que é chamado filhos de Deus. Sabe o que é isso? Porque quando você faz a vontade de Deus, lá no céu, tem festa, sabe o que? Como uma alma que se converte mediante a verdade. Ei, daquele agora que chamou, Jesus fala, ei, o maior pregador, Ailton, eu parei, não me diz postos, e falei, eu vou ter com uma. Sabe o que? Com a samaritana. Ah, vou lá, sabe do que, Ailton? Para mim, uma alma é muito importante no reino dos céus. Assim tem que sermos nós, Alabandara Suribegai. Não desistir do patrimônio de Cristo, lutar até o fim, sem recuar, sem renunciar, mas declarar a chegada do reino dos céus com poder e autoridade ousadia. Xarabandara Suribegai. A declarar com ousadia aquilo que nós estamos chamando. Sabe por quê? Ele falou, soldados de Cristo, revela na face a glória de Deus. Xarabandara Suribegai. O Senhor fala para mim e para você, ei, você já faz parte da minha melissa, agora só declara que eu faço a diferença. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Diz assim no 28, eu sabendo que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados o seu decreto, já foi decretado, irmão. Já foi determinado sobre ele. Ali é minha serva, aqui é meu servo, aqui é minha serva, aqui é meu servo, aqui é minha serva, aqui é meu servo. Ele já tem confirmado sobre nós, aqui é os meus ungidos, aqui é os meus escolhidos, aqui eu já decretei que aquele que fazia maldade, aquele que andava, estateava na luz da escuridão, hoje vai trazer vida, vai trazer aqueles agora que não conheceu o plano da salvação. A execução maior do que um homem pode trazer na terra dos viventes, o maior avivamento que a terra pode receber é o plano da salvação do Rei da Glória, do general de guerra, do todo-poderoso Deus. Sabe por quê? Ele fala assim, lembra lá em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele tem chamado eu e você para andar dentro dos caminhos, dentro do propósito, dentro da verdade, dentro da vocação, dentro do plano e dentro da execução da excelência daquele que nos chamou das trevas para
maravilhosa luz. Alabandara Suridecai. Ele está falando a seu filho. Eu decretei, eu determinei e eu capacitei. Os meus ungidos levantei. Eu chamo você para fazer o combate. Sabe por quê? As paredes não podem nos limitar. Sabe por quê? Quando ele voltou lá da onde que foi pisada a serpente e também tomou a chave da morte, ele perguntou para a morte: onde está o seu aguilhão? Ei, aqui não. Sabe por quê? Ei, você venceu muitos, mas eu sou o seu bundadão. Eu vim complementar e fazer da promessa. Por que eu falei da parede? Porque Tomé falou assim: eu só acredito vendo. Aí ele vem e me passa pela parede, ó, abre a porta onde não tem. E agora? Aí ele me cai de joelho e fala: me perdoa, meu Deus. Sabe por quê? Quando ele se apresenta, nem as paredes podem impedir o operar, o tratar e a vontade de Deus. Ele fala para mim e para você: ei, não limite o meu poder, que eu continuo, como fala Lucas 1:37. Ei, o Deus do impossível continua operando sobre as nossas vidas. Aquele qual que levou o povo ao deserto, ele fala para Moisés o que? Abriu o mar. Ei, aí só aquele Deus avisa eles. Avisa aquele que fez coluna de fogo. Avisa eles que sou eu que aqueci o meu povo. Avisa eles aquela nuvem que guardava eles daquele calor. Avisa ele que eram minhas mãos correndo sobre ele. Avisa eles também quando eu mandei rolinha emanar do céu. Era porque eu alimento meu povo. E eu sou o Deus que trabalha hoje também, viu, Ailton? Avisa eles para não esquecer que eu continuo sendo todo poderoso Deus. Alabanara Suridecai. Avisa eles que eu continuo esperando, cooperando para o bem daqueles que me amam. Alabanara Suridecai. Sabe por quê? Porque quando ele me chama, ele capacita. Ele falou para mim: pequeno meu, tá com vontade de saber que eu sou o Deus da sua vida, eu vou quebrar as cadeias. Mas quem vai falar na tua vida não é mais você, mas o meu espírito que ecoa de dentro para fora. Aí eu lembro, eu olho para essa situação, olho onde que eu estava, olho para onde que eu estou, falo: Senhor, o Senhor continua sendo todo poderoso. Ninguém nos dava nada, mas ele falou: eu paguei, não foi com preço de prata, não foi com preço de ouro, não foi com esmeralda, foi com sangue imaculado, o sangue do cordeiro, o sangue carmesim. Ele falou: foi com redenção, Ailton, no lugar aonde que eles colocavam lugar de maldição, que era o Gólgota. Ele falou: para minha igreja não, é lugar de redenção, porque é ali que concretizou o plano do eterno, do bom pastor. E assim eu entendi, irmão, que ele levantou eu e você para entender e assim glorificar que foi decretado sobre as nossas vidas. É chamado filhos de Deus, servos de Deus, filhas de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos isso, nós temos identidade para encarar o plano das trevas. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Se eu já paguei o preço, se eu já fiz o que tinha que fazer, só haja, eu faço a diferença. Sabe por quê? Quando ele falou, Moisés, ele vai ouvir para falar o que lá para falar? Quem é o Senhor? Fala que eu sou o que sou. Sabe por quê? Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele continua sendo o que nós não sabia, não conhecia. Ele falou assim: Ailton, você entende que o plano começou em Jerusalém? Depois, aí, os gregos começaram a entender, mas o meu espírito manifestou sobre toda a nação, sobre toda a terra. Sabe o que é isso? É porque ele continua testificando: derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Você tem um espírito de excelência dentro de você que está gritando: deixa eu falar, deixa eu sair para fora, porque eu quero fazer a justiça do eterno, de e não é tempo de estar esperando. Sabe por quê? Ele fala: buscar enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. Estou perto, Ailton, as portas do céu já estão abertas, os anjos já estão em posição, e a minha noiva tem que estar preparada. Sabe por quê? Ei, é um casamento tão lindo. Eu vou trazer para nós entender o que Deus está falando aqui. Ele falou assim: ó, ei, eu sou o pai, certo? O meu filho está o quê? Na destra direita, do meu lado, Ailton. Eu já arrumei o noivo, agora eu só estou esperando a noiva ser arrumada pelo Espírito Santo. Não esqueça do buquê, não esqueça da grinalda, se prepara, porque eu quero buscar minha noiva, e minha noiva tem que estar como excelência, porque meu filho já está pronto. Então
Então entende, irmão, este casamento está concretizado, e assim estão os decretos do Rei dos Céus. Sabe por quê? O governo celestial continua mudando, testificando e operando, e ainda você fala assim: eu sou filho amado, eu sou escolhido de Deus. Ei, não é para qualquer um. Hoje nós podemos chamar ele de Abba, sabe por quê? Porque foi testificado sobre nós, e nós não temos que se envergonhar, porque muitas das vezes é fácil se apresentar, o difícil é sair de cena e deixar ele reinar. É isso que ele fala: sai de cena, eu sei que eu não sou nada mediante a Deus. Eu falo: Senhor, eu sou vendedor de arroz e feijão, Pai. Ele fala: então é você mesmo que eu escolhi, porque você sabe o que é. A soberba aconteceu, não foi na terra não, já aconteceu nos altos céus. Aqueles que se corrompem não podem ver poder, quer conhecer o homem, dá poder a ele. Aí o Senhor fala assim: Ailton, eu olhei e contemplei, que você ficava falando, se pelo menos eu conhecesse quem é o Senhor, Pai, e assim o Senhor me tirasse dessa escravidão, eu vou te glorificar. Eu não conheço muito, mas abre minha mente, prepara-me. Aí o Espírito Santo falou assim: ei, tá vendo esse daí que tá pregando aí? Ei, ele não sabia ler não, viu? Ei, eu capacitei, viu? Xarabandara Suribecaio, eu catei ele lá no lamaçal do pecado, muito não conhece aqui, as cadeias foram quebradas lá no Mato Grosso do Sul. Ele falou: sabe por quê? Os meus ungidos eu busco e eu trago mediante a verdade do Todo-Poderoso Deus, e começa a pregar minha palavra. Assim eu entendi. Eu falei: Senhor, eu te louvo, sabe por quê? Ainda quando nem minha mãe acreditava mais em mim, o Senhor falou: vem, que com os braços de amor eu faço por ti. O que diz em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira, o seu Filho unigênito, para todos que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. A vida da eternidade é o plano da verdade. A vida da verdade é aqueles que conhecem a faculdade do reino dos céus, que não pode rasgar o diploma. Na terra rasga, mas no céu é para todos sempre. Sabe o que ele fala no plano da trajetória que eu decidido sobre tua vida? Porque o ungido do Senhor não teme na guerra dos irmãos. Sabe por quê? A luta é grande. Sabe o que ele fala? Lembra lá de Tiago 4,7? Ei, sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ei, lembra lá de João 1,4? Ei, filhinho amado, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ei, lembra lá também de Coríntios, sabe por quê? Ei, o príncipe desse século, sangrará o entendimento de muitos incrédulos. Quebra as cadeias da incredulidade, levanta na terra dos viventes. Não seja o espírito de covardia, porque eu te dei o espírito de excelência. Levanta com ousadia pelo espírito, porque a faculdade dos céus, o diploma não pode ser rasgado. Se levanta, porque ainda tem muitos gritando: ei, socorro! E você que conhece a verdade, declara a vida, declara a salvação, e assim muda toda uma nação. Sabe por quê? Quando nós se sujeita e reconhece o Senhor, como eu falo em Lamentações 3,39, porque se queixa o homem dos seus próprios pecados. Ele estava falando, sabe o quê? Não adianta se queixar, Hilton. Agora é só ir pra cima que faça a diferença. Ei, vai pra cima que muda a trajetória de muitos. Vai pra cima que eu sacudo as trevas e trago luz aonde que não tem luz. Vai pra cima que eu tenho chamado ministro embaixador da terra dos viventes para glorificar o meu santo nome. E o Senhor diz assim para você, vaso: se prepara, viu? Porque as nações vai ser pequena para aquele que chamou. Erebandar a sua e decai, e os teus passos são ficarás desse mesmo jeito que você sabe de onde que saiu. Ele falou: eu estou falando aqui, ele está falando para mim. Fala para ele que eu vou usar ele com ousadia, com o espírito de excelência, com o espírito da verdade. Ei, a unção que ele foi lançado no jogo, e mediante a terra dos viventes, o meu nome será glorificado, porque ninguém te dava nada. Mas ele fala para mim nesta noite: ei, se prepara que eu estou levantando um soldado com os braços fortes. Sabe por quê? Guerreiro na terra dos viventes não teme numa guerra. Ei, xarabandara surubecai a lasébia. Ele fala: eu estou contigo, somente confia e verá a glória de Deus. Ele está aqui, meus irmãos. Sabe por quê? Quando estamos falando, ele está falando: ei, tem alguém aqui se alegrando. Sabe quem que é? É o Espírito Santo de Deus, porque quando fala da palavra da eternidade, ele fala: sai de cena, Hilton, que agora comigo eu conheço na profundidade a vontade de Deus. É o Espírito Santo da verdade, irmão. Sabe por quê? Porque dele por ele são todas essas coisas. Diz assim no 29: porque os que gente conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de teu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Você entendeu o preço? O preço foi pago para nós entendermos. E agora somos chamados, filhos de Deus, porque Deus já vê nós como filho. Aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que anda no caminho da verdade, aquele que reconhece que o Senhor é o único, suficiente, eterno, exclusivo e salvador das nossas almas, aquele que fala, não, o meu Senhor, ele vive e reina para tudo sempre, aquele que fala, você não conhece a esperança, eu vou te trazer uma esperança que é para a vida eterna. Eu falei, quando eu começo a comer do rolo da palavra, eu começo a entender que Deus fala assim: Ailton, você já entendeu que a minha palavra, ela vem purificando, ela vem limpando, ela vem sendo lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus e luz para os meus caminhos. Sabe o que ele fala? Começa a abrir o entendimento, começa a mostrar que a perseverança da luz, daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, testifica dentro de você. O reino dos céus é começando de dentro para fora. Aí ele fala: a operação do céu já começou sobre você, agora só testifica quem fez a obra. Aí nós fala, ele continua com todo o poder, autoridade e ousadia, chamando eu e você para dentro de um ministério a qual que muitos queriam estar no nosso lugar, queriam ter essa oportunidade e não teve tempo de conquistar. Mas ele falou para mim: você pensa que aqueles lá, a qual que foram embora, você foi um bonzinho que eu escolhi? Não, é porque eu vi em você uma coisa que muitos não tinham. Sabe o que é, irmão? Andava atrapalhado, pensando em lugares aonde que não agradava a Deus, mas quando entrava dentro da minha casa, falava: obrigado por me livrar de tudo mal. Ele falava lá, na frente dos outros, quer ser o que ele é, mas quando entra para dentro na intimidade, eu conheço na profundidade. Ele sabe quem sou eu. Eu sabia que era um Criador que tinha todo o domínio e nós não era dono da vida, porque quantos cometiam atrocidades mediante e ainda saía contando vantagem. E ele só falando para mim: no dia que você levantar a mão para um filho meu, e tentar tocar naquilo que é patrimônio meu, aí acaba a promessa que eu tenho sobre tua vida. E ainda bem que ele me viu quando mais eu precisava. Eu estava no fim do abismo e falando: Senhor, eu estou na escuridão. Aí ele falou: você reconhece o que eu fui? Eu fui sincero com ele: Senhor, eu estou aqui como um grito de socorro, me resgata. Ele levantou os braços fortes e falou: vem que agora é comigo. É reconhecer que primeiro é ele e tudo é por ele, e é a vontade dele, aí ele te resgata e quebra as cadeias. Sabe o que ele está falando? Agora você entende, agora vai para o próximo. Luta, se tiver que ir na prisão, vai, mas declara sobre eles que a vida, a abundância daquele que te chamou, que fala: eu sou o pão da vida, que sacio toda a alma, e também sou a fonte de água que jorra para a eternidade. Fala para eles que a palavra, contra a palavra, não tem argumento, porque fala lá em 2 Coríntios, ele é bem claro e bem notório naquilo que fala, para deixar nós cientes de tudo. Versículo 8, 13, ele fala: nada pode com a verdade a não ser a verdade. Sabe o que ele está falando? Quando você anuncia na verdade, nada pode contra isso. Sabe por quê, Ailton? Porque eu tenho preparado isso para você. Trabalha na verdade e eu faço a diferença. Trabalha na verdade, eu te levanto com excelência. Trabalha na verdade e eu sou com os braços fortes. Trabalha na verdade e eu continuo chamando aquele que é o dono da verdade. Jesus Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele fala em João 8,36: depois vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É desta maneira, irmão, nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do adversário, agora somos chamados filhos de Deus. A glória de Deus nos João 30, para encerrar. Aleluia. Diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ele glorificou sobre nós, ele nos chamou, nos predestinou. Sabe por quê? Ele fala assim: Ailton, lembra bem que eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Lembra bem que eu sou do meio tempo? Você sabe o que é o Kairos? Eu falei: Senhor, não, é o tempo da eternidade, filho. Eu sou o dono do tempo, eu que conduzo o tic-tac, eu que conduzo o tempo de vocês, eu que conduzo o mundo espiritual, porque antes de acontecer
no carnal, acontece no espiritual. É Ele falando para mim e para você: entenda que a minha justiça está sobre os teus ombros. Comecem a viver a verdade do eterno, e dentro da verdade do plano da vocação daquele a qual que tem nos elegido, ainda sabendo que não somos merecedores de nada. Ele fala: eu tenho determinado que no plano da salvação, da execução, da excelência e da intimidade, eu tenho trazido vocês para levantar e manifestar na terra dos viventes o poder do reino dos céus. Eu e você temos um grande compromisso, irmão. Então entendemos que ele fala, por acaso, Paulo bem claro e notório naquilo que estava falando com eles, fala assim: ei, vocês estão discutindo entre vocês não estão entendendo que por acaso vocês vão estar julgando anjos? Vocês não estão entendendo, o plano dos céus é muito além da nosso entendimento. Porque ele estava falando: filho, o que adianta você levar por ímpio uma causa com o seu irmão e trazer escândalo? E muitos se afastaram disso, do que você tratar e entender que é eu na frente, é eu que capacito, é eu que trago a esperança. Aquele que não conhece, porque falou na igreja que era assim, o joio e o trigo. Foi falado, irmão. Então nós temos que aprender a vencer e assim também a conquistar e falar: ei, joio, agora vai ser trigo para a glória de Deus. É isso que o Senhor está chamando de você. Luta quando é fácil lutar quando alguém fala: eu estou contigo. É difícil lutar quando alguém fala assim: eu não gosto de ti. É difícil. Sabe o quê? Mas o Senhor fala assim: eu estou dando uma identidade para você. Quando ele me fala assim: eu não gosto de ti, você fala assim: ei, Jesus te ama e eu não vou desistir de você. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi: o caráter de Deus é o atributo maior, e o dom maior é o amor. E o amor tudo suporta. Ele fala: calma aí, meu. Se você entender quem sou eu, e você saber que eu estou com os braços de amor aberto, a porta está aberta, o caminho está declarado, a eternidade está resumida. Ei, o caminho da porta estreita vale a pena ser fiel, porque o caminho da porta larga leva para a eternidade, aonde que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Mas ele fala para nós: ei, lembra bem das minhas promessas, porque os meus filhos estarão comigo, e eu vou enxugar a lágrima de cada um aqui que sofreu, que compadeceu, que foi levantado as calúnias, difamação, os naufrágios. Ele fala assim: porque eu, filho, se alegrai na perseguição e glorificar o Rei da Glória. Sabe por quê? É difícil quando tudo está passando estreito, você declarar: eu amo meu Senhor e eu não vou dar um pé para trás, mas eu vou para cima, porque Ele me deu um espírito de excelência. E quando você faz isso, sabe que Ele fala: ei, olha lá, Pai, Jesus, papai, tá vendo? Valeu a pena. Tem alguém que acreditou. Olha eles lá, estão dando lugar, estão falando de mim e estão declarando que ainda há uma esperança sobre estas almas. Eles não desistem de ninguém, porque o Senhor não desistiu de nós. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Se põe de pé, por gentileza. Olhos. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Levante sua mão. Diga: Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela sua palavra. Pela sua palavra. Eu sei, Deus, que há um novo tempo sobre a minha vida. E como a promessa que o Senhor fez, eu não posso me esquecer. E como sinal que o Senhor está nessa casa, toca na vida do meu irmão agora. Toca na vida da minha irmã agora. Faz ela lembrar das promessas. Agora é o seu momento com Deus. Deus vai tomar essa casa aqui. A presença dele está aqui. Eu sinto a presença dele na casa. Ele diz para você: filho, eu nunca me esqueci de você. As minhas promessas estão de pé sobre a tua vida. Operando eu, Senhor, quem impedirá. A minha mão está estendida, quem fará voltar atrás. Elias, como homem de fogo, conhecido como homem de fogo, ele disse: vai chover. Primeiro ele profetiza que não vai chover, não chove 3 anos e 6 meses.